Bom estar com vocês de novo, né? Adorando o Senhor, tendo a oportunidade de ver a vontade do Senhor para nossos vidas. Minha mãe me levou para a igreja desde pequeno, cresci na igreja. Também senti que Deus me chamou para ser um servo dele, foi para a faculdade teológica, depois para seminário. E aí senti que Deus estava me chamando para o campo missionário. Cheguei aqui no Brasil em 1975 para morar. A primeira vez que eu vim visitar em 1966. Alguém que estava já nascido em 66? Quase. Né? Mas durante todo esse tempo, Deus tem nos dado também a oportunidade de visitar a igreja em vários lugares do mundo, na África, na Europa, e pastorear uma igreja também nos Estados Unidos por 16 anos. E nos últimos 10, 15 anos, eu estou vendo umas coisas que estão me preocupando com a igreja. Né? Sabemos a promessa de Jesus Cristo, que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra essa igreja. Nós sabemos que isso é verdade, e a verdade é. Né? Mas também, Jesus falou umas coisas para a gente pensar. Por exemplo, ele falou que a porta é estreita e poucas pessoas vão. Essa porta que vai para a vida eterna com Deus. Enquanto a porta para o mundo, a porta para o inferno, é larga e vai muita gente aí. Também Jesus falou, nem todos dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu céu, mas só aquelas pessoas que fazem a vontade de meu Pai. Então, amados, tem pensado sobre tudo isso? E eu lembro uma vez que, logo depois que nós chegamos aqui no Brasil, o meu desejo era de ir para naquela região. Naquela época eu fui estudar sobre aquela estrada transamazônica, né? Que ia a propósito do governo, que era para abrir essa área, floresta, desenvolvimento e tudo mais. Então eu falei, então vai ser um bom lugar para plantar igrejas. Vamos lá e vamos plantar igreja. Mas a estrada não estava caminhando do jeito que eles planejaram, então resolvemos ir para Cuiabá. Aí, nós e uma outra família, minha primeira família, outra família, nós fomos para lá. Mas antes, meu amigo Tiago e eu fomos para investigar. Nós fomos para a cidade de Cuiabá. E tinha uma estrada de chão que ia de Cuiabá até Santarém, lá no Rio Amazonas. Né? Então nós decidimos um dia sair de viagem, pegar aquela estrada, nem sabíamos aonde íamos, nem onde ia parar, nem nada, mas resolvemos ir. Né? Eu tinha 30 e poucos anos naquela época, era tudo aventura mesmo, então vamos lá. Então nós entramos no carro bem cedo de manhã, pegamos aquela estrada, subimos e andamos um bocado de tempo quando nós passamos por um posto de gasolina. Eu falei, Tiago, vamos abastecer, porque a gente, nessa estrada, nunca sabemos quando vamos encontrar um posto de gasolina. Aí nós entramos lá e abastecemos e pegamos o carro e continuamos. Só depois de um tempo, eu reconheci que o sol que estava neste lado, quando nós saímos, agora estava neste lado de cá. Aí eu fui pensando, algo está errado. Eu falei, Tiago, o sol que estava aqui, agora está aqui, alguma coisa está errada. Aí nós conversamos, você sabe como é que é difícil o homem voltar para trás, né? O homem faz tudo para não precisar voltar para trás, que ele tem que admitir que errou, né? Então nós
conversamos sobre isso, decidimos que realmente erramos e nós estávamos voltando para o lugar do nosso sair, em vez de continuar. Aí nós tínhamos que fazer o quê? Tinha que voltar. E vocês sabem que muitas vezes em nossas vidas, para andar para frente, temos que voltar para trás um pouquinho. Não é isso? E na verdade, a palavra na Bíblia para isso é arrependimento. Arrependimento é o momento que você reconhece que você está andando numa direção errada e você tem que voltar para conseguir ir aonde você quer ir. Então hoje nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vocês sabem que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele foi banido, exilado. Vocês me ajudam, eu vou falar português reto, se vocês me ajudam. Exilado para a ilha de Patmos por causa da sua fé. Nessa ilha ele recebeu uma revelação de Deus, uma palavra sobre o céu, sobre o futuro, sobre a volta de Jesus. E também ele recebeu uma palavra para 7 igrejas. 7 igrejas que Deus estava mandando uma mensagem para essas 7 igrejas. Nós vamos ler aqui a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus para a igreja em Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeleiros de ouro, que eram 7 igrejas. Né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, eu estava refletindo sobre essas mensagens às 7 igrejas, e é interessante que a maioria dessas igrejas foram foram estabelecidos pelo apóstolo Paulo, principalmente essa igreja de Éfeso, que ele passou mais de 2 anos ensinando a vontade de Deus para este povo. Em mais ou menos de 60 anos, essa igreja esfriou bastante. Ao ponto que a Bíblia diz a mensagem para essa igreja era arrepender-se, senão
Deus ia tirar vida dessa igreja. Menos de 60 anos. E não somente essa igreja, mas também as outras igrejas. A igreja, o problema da igreja de Éfeso é que eles tinham esfriado na maneira que eles estavam seguindo o Senhor. E as outras igrejas, por exemplo, no caso de Pérgamo e Tiatira, a idolatria e a imoralidade sexual tinha levado muitos ao erro. A igreja de Sardes estava adormecida na fé, pensando que estava bem, mas na realidade estavam mortos. E a de Laodiceia havia se tornado morna, porque adotou as prioridades do mundo e corriam o risco de serem severamente disciplinados por Deus. A minha pergunta é o seguinte: o que aconteceu? Igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo com os ensinos corretos dele, o que aconteceu que em menos de mais ou menos 600 anos essas igrejas tinham que, nas palavras da revelação do Espírito Santo de Deus, arrepender-se? A solução era arrependimento. Então, eu lembrei, quando eu estava lendo sobre isso, os ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 3, vamos lá, Mateus capítulo 3, quando Jesus conta a parábola do semeador. Então veja que Jesus está ensinando verdades sobre o reino de Deus. Jesus, através de palavras, ensinou muito sobre o reino de Deus. Inclusive, muitas vezes, ele começava uma palavra dizendo: o reino dos céus é como. Aqui ele está dizendo, naquela mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e a toda a multidão estava em pé na praia. O povo está querendo ouvir de Deus. Mateus 13, né? E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 130 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus. Então, veja bem. Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, mas não firmaram no Evangelho. Essas, nunca preguei com computador, o negócio está meio rebelde. Mas vamos lá. Essas pessoas que ouviram o Evangelho, mas o que aconteceu com eles? Eles cresceram, dos espinhos cresceram e começaram, como as igrejas no livro de Apocalipse, fazer tudo certo, mas aí veio o quê? A perseguição, veio o engano das riquezas, os cuidados do mundo fizeram com que eles se tornassem relaxados
em seguir Jesus como Senhor. O tempo. Então, eu cheguei à conclusão seguinte: o homem, ele tem muita dificuldade em manter esse zelo pelo Senhor e por sua palavra. Por que acontece isso? Eu não sou filósofo, mas às vezes eu fico filosofando. Pensando nas coisas. Então, veja bem, parece, começando no Velho Testamento, quando o povo de Israel, quando eles desobedeceram a Deus, eles foram punidos. E eles se arrependeram e Deus tinha misericórdia deles, começava a abençoar eles de novo. Mas quando a vida ficou boa, quando as coisas estavam indo muito bem, eles começaram a confiar mais em si do que no próprio Deus. Aí começaram os problemas de novo. E a pergunta para nós hoje, será que isso não acontece conosco também? Que Deus, quando nós conhecemos Jesus como nosso Senhor, e nós começamos a andar com Ele, aquela vida, nós estamos alegres, nós estamos numa reunião com umas pessoas que é Neide, amigos da Neide, e ela falou, é uma senhora de mais ou menos 60 anos, uma senhora jovem, né? E ela falou, quando eu tinha 12 anos, o meu amor por Jesus, meu zelo por Jesus, eu entrava no ônibus, sentava ao lado de qualquer pessoa, já tinha folheto na mão, já conversava com a pessoa. Ela disse, agora eu não tenho este zelo. O que acontece? Porque é que no livro de Apocalipse, essas 7 igrejas que são exemplo das igrejas no mundo inteiro, a palavra principal para cada um deles é arrependem-se. Então parece que nós não sabemos ficar confortáveis. Na agitação, a gente corre para quem? Deus, né? Estados Unidos, quando os 2 torres foram atacados, por várias semanas depois disso, todas as igrejas nos Estados Unidos ficaram lotadas. Mas com passagem de alguns meses, tudo voltou para aquele jeito. Grande perigo para nós como povo de Deus. E a razão que nós vamos fazer esse seminário, que nós estamos, eu quero contar com a ajuda de vocês, de pensar bem sobre isso, como é que nós podemos manter esse zelo, ficar vivo no Espírito Santo dia após dia. Deus nos abençoe, nós vamos dar glória a Deus, mas não vamos ficar acomodados com as coisas do mundo. Amém. Não é esse o nosso desafio, amados? Olha, o que me tem pensado mais sobre isso também, lendo algumas estatísticas dos Estados Unidos, que diz que nos últimos 25 anos, 40 milhões de americanos têm afastado da igreja. 40 milhões. Cada ano, 1 milhão de milênios afastam da sua fé. Algo está errado. Nós sabemos que, por exemplo, questão de divórcio é uma coisa que a Bíblia diz que Deus odeia, tem infiltrado a igreja da mesma forma. Nos Estados Unidos, o mesmo índice de divórcio acontece dentro da igreja como de fora. Algo está errado. Então, alerta para nós, quando nós lemos o livro de Apocalipse, o alerta de Deus para nós é de avaliar nosso relacionamento com Jesus e ficar prontos para arrepender-se. Só que, quem quer fazer isso? Arrependimento é de quem? Não para mim, não. Eu sou salvo, estou bem. Arrependimento é para aquela pessoa perdida aí. Mas não é isso que a Bíblia fala. Todas aquelas pessoas
no livro de Apocalipse, eram salvos. Era povo de Deus. Mas a mensagem de Deus era arrepender-se. Sabe por quê? Porque sem o arrependimento, a gente não realmente busca Deus de uma forma mais íntima. Sem o arrependimento, nós achamos que está tudo bem. Você lembra a mensagem que Jesus pregou quando ele chegou aqui? Quando ele começar a ministrar, você pode ler em todos os evangelhos. Ele disse arrepender-se porque o reino de Deus está próximo. Estava falando para quem? Judeus, povo de Deus. Mas eles estavam tão acomodados na crença deles, a percepção deles sobre as coisas de Deus, que Jesus tinha que falar, sem arrependimento, vocês não podem receber o que eu vou dar para vocês. Então, arrependimento, amados, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que às vezes requer humildade, sim. Mas arrependimento é simplesmente reconhecendo que nós pegamos a estrada errada. E se nós queremos chegar onde nós planejamos chegar, nós temos que dar uma volta. Volta para trás um pouquinho, faz uma avaliação das nossas vidas e ver aonde que Deus quer nos levar. Então, com esse arrependimento dentro da própria igreja, Deus tem muita coisa para fazer através de nós. O livro de Atos, para mim, eu gosto demais do livro de Atos. Quando eu fico desanimado na vida cristã, no ministério, eu pego o livro de Atos, eu fico animado de novo. Porque no livro de Atos era um povo simples, um povo que confiava em Jesus, o povo que está pronto para fazer qualquer coisa que Jesus mandava para eles. E neste livro de Atos, por causa dessa atitude do povo, o Espírito Santo tinha muita liberdade a agir através deles. Hoje em dia, às vezes nós ficamos tão amarrados em nossas tradições, ficamos tão amarrados em nossa maneira de pensar, e tão confortáveis onde nós estamos, que o Espírito Santo nem pode fluir através de nós como Ele quer. Você concorda comigo? Então, arrependimento é isso. Preparar nossas vidas. Olha, se o meu amigo e eu não tivéssemos feito esse arrependimento, nossa viagem acabou. Que a gente ia acordar reconhecendo que nós chegamos no mesmo lugar que nós saímos cedinho naquele dia. E sem esse arrependimento, você vai ficar onde você está. E não vai mudar nada. Enquanto eu creio que Deus tem muito mais para nós como povo de Deus. Amém. Nos dias de hoje. O Espírito Santo está vivo hoje. Ele quer ter mais liberdade em nossas vidas. Ele quer nos influenciar mais e mais para fazer a vontade de Deus dia após dia. Já imaginou? E lembra que Jesus falou, grande promessa que Jesus falou para os apóstolos, e eu creio para nós hoje. Ele disse, olha, maiores coisas que eu estou fazendo, vocês também vão fazer. Já pensou? Uma pessoa perturbada pelo demônio, você tem autoridade de colocar sua mão sobre essa pessoa, a pessoa, através do poder do Espírito Santo, ficar livre. Você tem autoridade de colocar sua mão sobre uma pessoa que está doente e essa pessoa ficar curada. Você tem autoridade
de ficar ao lado de uma pessoa confuso, não sabendo aonde vai, e você tem autoridade através do Espírito Santo de compartilhar as boas novas de Jesus e aquela pessoa ser salvo e começar a andar com Jesus. Você tem autoridade de ficar junto com um casal que está lutando no seu casamento. E o Espírito Santo flui naquela vida, causando arrependimento, e aquela família é reconciliada. Amados, nós temos tanto poder, tanta oportunidade. Não é a hora de ficar acomodados, não. Não é a hora de repetir, ficar preocupado com as coisas dessas 7 igrejas. Essa é uma alerta para a igreja. É por essa razão que nós vamos reunir e fazer essas 3 noites, de procurando junto. Deus, como é que é essa igreja hoje? Porque hoje a igreja está meio acomodada. A igreja precisa acordar e podemos acordar. E Deus vai fazer grandes coisas ainda, porque Ele não voltou ainda. Né? Ele não voltou ainda. Enquanto Ele não volte, nós vamos trabalhar firmes, fortes, vamos voltar para aqueles princípios. Então, o tema do nosso seminário é o seguinte: tem nos computadores e tem nos celulares aquele botão de reset. Conhece o reset? Quando você aperta esse reset, eu tenho medo de apertar o reset no meu celular. Eu penso que eu vou perder tudo que está lá dentro. Que volta para toda aquela programação original que foi colocada na fábrica. Não é? Então, tem alguns botões da igreja hoje em dia, nós temos que apertar o reset e voltar para o original, planejado por Deus. Amém. Onde há vida. 2 semanas, lembra? 2 semanas atrás eu falei, Jesus falou para os seus discípulos: eu vou te dar paz, não como o mundo dá, mas eu vou te dar paz, alegria, gozo. Amados, Deus tem muita coisa para nos dar. Mas precisamos avaliar a nossa acomodação a esses problemas dessas 7 igrejas, medo de perseguição, enganados pela riqueza do mundo, né? E atrás de fama e outras coisas que nos enganam. O mundo está cheio, até eles, naquela época, o João já foi revelado para ele que nos últimos anos, antes da volta de Jesus, vai aparecer falsos, não somente profetas, mas aqueles falsos que se chamam apóstolos, falsos apóstolos. Vai acontecer, está acontecendo hoje em dia. Mas nós sabemos que essa aqui, a palavra de Deus, é vida para cada um de nós. Então, amados, eu estou falando aqui hoje para encorajar vocês a participar conosco. Não que eu tenha toda sabedoria, toda inteligente, não é nada disso. Mas juntos nós vamos descobrir como ser o povo de Deus nestes dias. Mesmo enfrentando perseguição, porque o livro de Apocalipse diz que vai, né? E eu estou pronto desde que não acontece comigo. Acontece com o Beto aí, deixa o Beto. Não é isso não. Vamos ficar prontos. Porque nosso Jesus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele vai fazer tudo que Ele prometeu fazer conosco. Estejamos prontos para isso. Então eu escrevi uma coisa aqui
Deixa eu ver se eu acho. Eu não gosto de usar computador, não, porque ele é rebelde. Paga, toda hora paga. Mas tudo bem, vamos lá. Sou um daquelas velhos, né? Gosto de papel. Veja bem. Eu creio o seguinte: Deus sempre teve e sempre terá um remanescente. Mesmo no Velho Testamento, nós podemos ler Isaías, Jeremias, com toda aquela punição que Deus deu para o povo dele. Ele disse, mas tem um remanescente. Romanos 12:5 também diz a mesma coisa. Então, os 10 ou 20% que têm levado Jesus a sério ainda podem causar um impacto poderoso no mundo. Você acredita nisso? Deus não precisa. Ele começou com 12. Ele não precisa 100%, não. Ele pode começar conosco aqui e faz uma diferença tremenda no mundo. Mudança não é fácil. Sempre vemos arrependimento como uma coisa que os outros precisam fazer. Fazer um reset no nosso entendimento sobre a igreja, no livro de Atos pode e fará a diferença no nosso relacionamento com Deus e do impacto da igreja no mundo. O mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações e de sermos seus testemunhos até os confins da terra ainda são tão vitais para a vida da igreja quando eram falados. Nosso trabalho, amados. Precisamos recapturar a visão de Deus para a igreja no mundo que não o conhece. O plano de Deus é que pela igreja, olha aqui, ele falou através de Paulo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através da igreja. Nós não vamos mandar. Nós não vamos deixar o mundo mandar em nós. Nós vamos mandar. E o pior que eles podem fazer é nos matar. Tudo bem, vou para agora. Né? Então não é o mundo que manda, é Deus. Amém. Imagina como as vidas daqueles que verdadeiramente seguem Jesus seria quando, através deles, os principados e potestades nos lugares celestiais são estremecidas. E nós somos esse povo, apertando, chegando, arrependendo, chegando perto de Jesus, vivendo através do Espírito Santo. Deus tem tudo isso para nós. Ele nos mandou fazer discípulos das nações e prometeu que sempre estaria conosco. Ele também afirmou, aquele que crê em mim, como eu falei antes, fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. Então ele disse, eu vou para junto ao Pai para enviar o Espírito Santo, que está em nós, aqui. Amados, é um tempo interessante em que nós vivemos hoje. Bagunça no mundo inteiro, né? Eleições em que a gente nem sabe votar aqui, ali, aonde. Mas é porque não é nenhum governo para salvar o mundo. É só Deus, só Jesus. Para nós que temos Jesus, vamos buscar, viver, recapturar, fazer um reset em nossas vidas para servir o Senhor nos últimos dias.
que nós estamos aqui na terra. Amém, amados? Amém. Vamos trabalhar, vamos ser fiéis, vamos fazer a vontade de Deus para a glória do nome dele. Vamos orar. Pai Santo, eu te louvo, que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. Deus, oh Pai, Tu és tremendo. Criador, Salvador, aquele que nos orienta cada dia das nossas vidas, aquele que restaura, renova e tem colocado Teu Espírito em nós. Pai, através dessa igreja, eu tenho certeza, outros que pegam a Tua visão para esses dias, podemos ainda impactar o mundo para a Tua glória, Pai. Sei conosco, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. E nos leve, Pai, nos leve para um arrependimento real. Amém. Em que Teu nome seja glorificado, Teu Espírito Santo vai ter mais liberdade de fluir em nós. Abençoe a igreja ser, abençoe a liderança, abençoe cada célula e seja conosco, Pai. Porque sabemos que o Senhor nos ama com um amor tremendo e somos gratos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.